Oi, oi, oi! Vamos de live! Deixa o Instagram avisar que eu estou aqui, enquanto eu vou colocando o nosso tema aqui, fixando esse comentário. Vamos ver. Hoje nós vamos falar de prosperidade. Nossa live tradicionalmente tem sido às terças-feiras, desde que eu retomei. Porém, hoje resolvi fazer às quartas, porque ontem eu estava fora da minha cidade e com muitas coisas acontecendo, eu resolvi cuidar de mim um pouquinho ontem à noite, depois de um dia cheio, e resolvi deixar a nossa live para hoje. Seja bem-vinda, Kátia. Então, resolvi deixar essa live para hoje, porque ontem eu estava com o dia muito tumultuado. E eu tinha aberto uma caixinha de perguntas esses dias, abri duas até, e uma das muitas sugestões que apareceram foi para falar de prosperidade. E muito bem-vinda, Kátia, que bom que você chegou. E aí, nós vamos falar de prosperidade hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, quem vai ver depois também. Tem bastante gente vendo depois também aí nas redes vizinhas. Tô ficando feliz com esse movimento e pretendo ficar firme aqui. E hoje, essa live, eu vou começar ela um pouquinho diferente, porque olha, tanto que eu falo, os detalhes, né, são sincrônicos, porque mais cedo eu fui me conectar um pouquinho para poder ver o que trazia para vocês e tirei uma cartinha de ver o que saiu, né? O que será que saiu? Saiu a carta da abundância. Então eu vou ler enquanto o pessoal vai chegando o que esse oráculo que eu amo, que é o Jardim dos Anjos, traz sobre a questão da abundância. E enquanto isso, o Instagram vai mostrando e depois a gente vai fazer uma respiraçãozinha e vamos seguir pro nosso tema com tudo, que eu quero começar a criar esse hábito, sabe? De aqui nas nossas lives, a gente parar um pouquinho também, não só para ouvir, mas pra gente trazer essa presença pro corpo, tá? Pra gente trazer essa presença pro nosso sentir. Porque só da gente respirar diferente, né? Parece que já muda tanta coisa. Mas vamos lá. Então vamos ver o que saiu na carta de abundância, que a hora que eu fui me conectar com esse campo dessa live, né? A primeira coisa que veio foi ela. Então, abundância. Assim como uma flor desabrocha, o vento sopra e as árvores crescem. Do mesmo modo, podemos, de um momento para outro, entrar em sintonia com a vida. Quando isso acontece, a abundância se torna natural. Quando nos reconectamos com a nossa verdadeira natureza, abrimos portas mágicas para que toda a abundância do universo se derrame amorosamente sobre a nossa vida. Nenhum esforço é necessário para que isso aconteça. Nenhum esforço. Você e toda a riqueza do universo simplesmente se tornam um. Algumas pessoas sentem dificuldade em vivenciar a prosperidade na vida e não sabem por que isso acontece. Muitas vezes, por mais que se esforcem, não conseguem atingir os resultados que gostariam de obter. Preste atenção. Para manifestar a prosperidade, você precisa voltar a se sentir parte do universo. Essa é uma chave que você deve usar. Seja bem-vinda, Emily. A sua sensação de abandono e a separação é o que mantém aprisionado numa vida limitada, muito aquém das suas reais possibilidades. É a sua reconexão com a sua essência divina que permite que a abundância do universo se manifeste em todas as áreas da sua vida, como uma cachoeira dourada de luz e prosperidade. Abundância não significa ter muito de algo, e sim ter tudo do que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Inclui relacionamentos, amizades, trabalho, alegria, oportunidades e também energia material que lhe permita uma vida plena. Todas as pessoas podem viver de modo próspero e feliz. Essa carta veio dizer a você que a abundância divina é uma possibilidade nesse exato momento da sua vida. Pare de desperdiçar sua energia com medos, reclamações ou dúvidas.
Não importa qual seja a situação neste momento, confie. A abundância do universo está fluindo como uma onda dourada em sua direção, trazendo com ela tudo de que você precisa neste momento. Às vezes, necessidades serão supridas. Feche os olhos. Às vezes não, as suas necessidades serão supridas. Feche os olhos, sinta, abra-se para toda beleza e riqueza que em breve chegarão até você. Então eu vou convidar pra gente fazer exatamente isso, né? Fechar o olho aqui, respirar 2, 3 vezes profundamente, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta o ar, segura um pouquinho sem ar e vai repetindo esse ciclo. Inspira, segura, expira, segura. E esteja presente para o seu corpo, traga sua atenção para aqui agora. A gente já leu um texto sobre abundância e agora a gente vai falar sobre esse tema. E eu pensando aqui sobre o que trazer, me veio três pilares básicos para a gente tratar desse tema para as nossas vidas, trazer esse tema para as nossas vidas. E o texto ali já traz mais algumas coisas ainda que a gente pode conectar e complementar a esses pilares. Primeiro, eu quero trazer para a gente pensar um pouquinho, né? O que é prosperidade e abundância? Muitas vezes a gente fala e a gente associa isso a um único eixo da vida, que é o trabalho e a remuneração financeira, né? Que como consequência desse trabalho. E a gente tem que começar a ampliar esse conceito, esse pensamento, até porque ele não é realmente restrito assim, né? Prosperidade e abundância é algo muito além, como o texto ali trouxe para nós também. Abundância tem a ver com tudo que a gente que nos traz vida, né? Que nos conecta com a vida. Então, pessoas, relacionamentos, tudo isso é abundante. O dinheiro é uma das formas de manifestação dessa abundância. É a forma, claro, que a gente precisa para pagar por nossa moradia, pelas vestimentas, pelo que a gente come. Então, o dinheiro é hoje o caminho que subsidia, né? Que é a moeda de troca realmente para a gente adquirir as coisas que a gente necessita. E essa moeda de troca vem também a partir da gente fornecer um serviço para alguém, da gente servir alguém de alguma forma e a gente é recompensado através desta moeda. Mas a gente não pode se ater somente a isso, né? Primeira coisa, convidar a vocês a pensar o todo mais que a abundância. Por exemplo, eu brinco, a minha filha brinca muito comigo, que eu sou a louca da caneta. Eu falo que eu tenho trauma de infância. Na minha escola, no jardim de infância, todo mundo tinha aquele monte de caneta colorida e lá em casa era lápis de tabuada. Então, depois que eu cresci, que eu tive condições, toda caneta bonita eu comprava. Agora eu parei, já tem alguns anos que eu não compro mais. Mas ainda tenho muitas dessa época aí. Então, isso é abundância. Eu preciso de 20 canetas, 30 canetas dentro de casa? Não preciso. Então, eu tenho condições, é abundância. Tô dando um exemplo simples, básico, corriqueiro, né? Até fútil, mas para poder a gente começar a olhar a nossa volta e perceber essa abundância, se conectar com essa frequência, né? E começar também a se conectar com os significados que a gente dá. A nossa vida é regida por significados e associações. Isso é algo que eu trabalho muito no Divinamente Humanos, é um dos pilares que eu trabalho muito. Porque eu sempre falo aqui nas lives, hoje eu vejo que a dislexia é meu grande poder. Porque lá atrás eu não usava as palavras, eu estava simplesmente conectada aos significados, a energia que vinha dessas conversas. Eu estava muito mais presente para isso. Agora, tô do outro lado, porque eu tenho que ensinar. E quando eu ensino, eu preciso estar mais presente por as palavras, né? Isso é algo que o Tadeu, meu professor, meu querido, trouxe para mim, essa presença. E isso enriqueceu muito o meu ensinar hoje. Então, eu quero convidar vocês a perceber o significado do dinheiro para vocês. O significado da prosperidade para vocês. O significado da abundância para vocês. E o que eu associo a esse significado?
Vou dar exemplos para poder ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Para mim, Tatiane, por exemplo, dinheiro é sinônimo de liberdade, de poder fazer escolhas, fazer a escolha que eu quiser. Então, se eu tenho dinheiro, se o dinheiro que eu tenho, ele passa do ponto de atender as minhas necessidades básicas, se ele começa a sobrar, ele se transforma em liberdade. Até uma determinada quantidade, ele passa a ser, o significado dele para mim é sustentação, né? Sustentação do que eu comer, do que vestir, do ir e vir, de me sustentar a minha filha. Passou desse ponto, ele significa liberdade. E aí eu te pergunto, até que ponto você tem, esse significado de liberdade, ele não é só meu, ele é muito coletivo. Para muitas pessoas também tem esse significado, né? E aí eu te pergunto, até que ponto você tem permissão interna, né? Como diz o Bert Hellinger, faço aquilo que é permitido vir. Até que ponto eu tenho essa permissão interna para me deixar ser livre, para desfrutar dessa liberdade? Até que ponto eu posso ter dinheiro? Porque muitas vezes as pessoas, né, reclamam que não tem o dinheiro, que o dinheiro não fica. Dinheiro não é problema. Primeira coisa, vamos começar a dissociar, a destrinchar. Vamos parar de falar que o dinheiro é problema. Porque olha só, sua mente subconsciente, ela não julga. Ela diz sim para tudo. O que você coloca, ela absorve. Você coloca, ela absorve. Se você fica todos os dias repetindo que o seu problema é dinheiro, você acha que sua mente vai querer permitir que você fique com dinheiro? Dinheiro é problema. Você quer problema para sua vida? Então, muito cuidado com essas associações e significados. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai falar que tem problema com dinheiro. A gente tem problema, às vezes, de falta de dinheiro. A gente tem problema que o dinheiro vem e não fica, vem e sai. Ele é muito rotativo, né? Atende as necessidades, mas logo surge o imprevisto. Eu consigo pagar aquele imprevisto, mas ele não permanece. Então, o problema é o quê? O dinheiro não permanecer na minha vida. O problema é, às vezes, o dinheiro não chegar na minha vida. Qual é o seu problema com o dinheiro? Porque o dinheiro em si não é um problema. Então, risca já essa repetição, porque você é a pessoa que fica ouvindo isso o tempo todo. Então, você está se autoprogramando para não querer dinheiro quando você fica repetindo todo dia que dinheiro é problema. Combinado? Primeira coisa, para de dizer isso. Começa a ser mais específica. Qual é o meu problema com o dinheiro? Qual é a minha questão com o dinheiro? Primeira coisa, então, parar de repetir isso aí e olhar esse significado que você está dando. Primeiro pilar nosso é os significados que a gente dá para tudo isso. Então, preciso estar presente e preciso observar onde eu permito essa abundância de estar. Em que lugar eu reconheço na minha vida, comece a observar também, né? Eu dei o exemplo de brincadeira aqui, né? Não de brincadeira, um exemplo real, mas qual que é a palavra? Insignificante, né? Para ilustrar, das canetas. Mas é um exemplo de abundância na minha vida. Onde mais eu tenho abundância na minha vida? Começa a observar. E aí mostra para sua mente, mostra para você mesmo. Eu sou abundante, eu tenho muito disso na minha vida. Às vezes são amigos, às vezes é a família, às vezes é o amor do pet, né? Dos bichinhos aí que cuidam tanto da gente. Então eu sou amada abundantemente pelos meus animais. Então, onde tem abundância na sua vida? Sabe? Porque você começa a trazer essa sensação de permissão, essa sensação de merecimento, começa a trabalhar isso dentro de você. Então, por exemplo, eu sou abundante em livros, amo livros, tem muitos que eu já li e tem muitos que ainda nem li ainda, que estão aqui comigo. Então, onde eu olho aqui ao meu redor, sempre tem livros, né? E livros é uma abundância, não só pela quantidade de livros, mas pela quantidade de informação e de conhecimento que vem através desses livros e como isso pode criar novas possibilidades e novos caminhos para eu poder expandir ainda mais a minha vida. Então, para mim, isso é muita abundância. Livro, para mim, é muita abundância. Então, eu deixo que esses livros
né? Sempre à vista. Não gosto de deixar eles escondidos, todo prateleira mostra para que eu possa estar sempre vendo e me conectando com esse fluxo. Abundância de saúde, nós estamos aqui vivos, né? Nós estamos aqui respirando. Então a gente está aqui conectado com essa saúde, a gente recebe o dia para viver, o tempo todo, né? Nós temos o tempo em abundância para a gente escolher como é que a gente vai usar. Às vezes a gente faz mal escolha, às vezes a gente reclama que não tem tempo, mas a gente tem tempo. Agora a gente inunda o nosso tempo também de atividades em abundância. E aí a gente depois reclama que não sobra tempo para fazer outras coisas. Entende, gente? Percebe que parece simples, mas esse jogo de palavras, ele é uma auto-hipnose, sabe? A forma como a gente fala, o significado como a gente fala, como a gente percebe, é muito importante. Isso fica muito na nossa mente subconsciente e permite que a gente avance ou não, permite que a gente vá adiante ou não, tá? Então, o primeiro pilar é esse pilar dos significados. Um segundo pilar que eu quero trazer, que tem a ver com esses significados e a permissão, é a questão das nossas relações. Muitas vezes a gente não se permite um resultado, porque esse resultado vai impactar nas nossas relações, vai impactar ao nosso redor. Então, se eu sempre faço essa análise, e essa análise é muito profunda e ela não é simples e fácil de fazer, porque ela parece óbvia, mas a gente fica só às vezes na camada do óbvio. Então, eu sempre falo assim, eu faço isso comigo e eu sempre falo nos meus atendimentos, às vezes para os meus clientes, pega um papel, pega uma folha, divide ao meio e se pergunta, qual o motivo, quais são as vantagens, de um lado você vai colocar, quais são as vantagens de eu ter mais dinheiro? Vamos pegar o exemplo do dinheiro, mas pode ser para qualquer problema, tá? Vou pegar o exemplo do dinheiro, que foi algo que chegou muito nas caixinhas que eu postei. Então, quais as vantagens de eu ter mais dinheiro? Um lado da coluna do exercício vai ser essa. Do outro lado, quais são as desvantagens de ter mais dinheiro? As vantagens são bem simples, né? O lado das vantagens a gente geralmente tem fazer mais viagens, comprar aquilo que a gente quer, poder ter mais liberdade, ir e vir, poder desfrutar, poder passear, poder escolher comer num lugar diferente. Então, tudo isso é vantagem de ter mais dinheiro. E quando a gente pensa nas desvantagens, às vezes fica difícil a gente enxergar. E nessas desvantagens, a gente tem que se debruçar, nesse lado do exercício, a gente tem que se debruçar com muita atenção. E às vezes eu falo, deixa isso ali, volta num dia, volta no outro dia de novo, volta mais uma vez. Por exemplo, qual que é uma desvantagem de a gente ter mais dinheiro? As pessoas podem vir pedir emprestado. Então, dependendo da sua relação familiar, você já não vai querer ter muito dinheiro. Dependendo de como é que tá o seu casamento, seu relacionamento, você já não vai querer ter muito dinheiro. Por quê? Porque alguém pode pedir para você, você não vai saber se posicionar, não vai saber às vezes colocar o limite. Às vezes vier uma pessoa que você ama muito, sua mãe, seu irmão, né, alguém, marido, te pedindo esse dinheiro, e às vezes você não vai conseguir pôr limites. Aí é melhor não ter dinheiro, porque aí eu não preciso dizer não, porque aí eu não preciso colocar. Se eu tenho muito dinheiro e eu tenho liberdade para poder escolher, por exemplo, realizar um sonho que é morar fora do país, mas eu não tenho coragem de abandonar minha família, e aí, será que eu vou me permitir ganhar esse dinheiro para eu poder ir para um dinheiro, uma quantidade que pudesse me manter fora, me manter nesse lugar, que me pudesse fazer realizar esse sonho? E aí começa a olhar para os seus sonhos, olha uma coisa puxa a outra, né? Um sonho que dependa de dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro e eu realizar esse sonho, o que isso impacta nas minhas relações? O que impacta em como eu vou ser vista pelas pessoas?
porque a nossa imagem, principalmente quando a gente tem um padrão, né, mais salvador, mais narcisista, a nossa imagem diante das pessoas pesa muito para nós. Então, começa a pensar, começa a criar cenários. Eu falo que esse exercício é pra gente criando cenários. Começa a criar cenários. Se põe aí como se você já tivesse muito dinheiro. E aí um exercício que você pode fazer também, em paralelo, quando você vai escrevendo tudo isso, é observar o seu corpo. Como é que eu estou diante de tudo isso? Como é que o meu corpo se sente? Muitas vezes eu vou vendo a pessoa fazendo isso no consultório, a pessoa vai fazendo assim, ela vai encolhendo, ela vai murchando na cadeira, vai entrando para dentro da cadeira. Por quê? Porque ela não consegue se imaginar tendo que enfrentar, por exemplo, uma mãe de comunicar, eu vou me mudar do país, eu tô indo embora, vou levar meu filho, vou tirar minha filha de perto do avô, da avó. Já vi situações similares a isso acontecendo, né? Dando consultório. E aí a pessoa não consegue tomar essa decisão. E aí o dinheiro não vem. Porque lembra que o dinheiro está a serviço da vida? Nesse texto aqui da carta, né, da abundância, veio aqui com muita clareza. A prosperidade e a abundância está a serviço de viver. E o que acontece? E eu passo muito por isso, às vezes, né? Porque a gente, quando vai se desenvolvendo, a gente fala muito, o Elton Euler fala muito disso, né? Do nosso teto financeiro. Então, a gente é um patamar de recebimento que a gente tem. E, geralmente, todo mundo tem esse teto. É um valor que é confortável para mim receber. Passou desse valor, se eu recebo a mais, vem os desconfortos, vem as questões. E eu entro no corpo quando acontece, né? De eu passar o meu teto, de romper o meu teto. O que acontece? O meu corpo entra em colapso. Eu geralmente começo a ter ansiedade, eu começo a ficar mais ansiosa, eu começo a olhar para que eu tô ansiosa, o que tá acontecendo, começo a olhar ao meu redor e não vejo nada acontecendo. Então, abundância, quando a gente muda de nível financeiro, mexe em muitas estruturas. Então, muitas vezes a questão não tem a ver com a prosperidade e a abundância em si, mas como isso toca a sua vida e como isso vai movimentar a sua vida. E se você está pronto para esse movimento, se você está aberto para esse movimento acontecer. Se eu não estou pronta para esse movimento, uma forma de eu bloquear isso de acontecer, de eu ter que me colocar naquela situação de enfrentamento, é o quê? É o dinheiro não chegar. Eu bloquear o dinheiro da minha vida. Porque aí eu não preciso enfrentar as situações. Aí eu não preciso enfrentar os desconfortos nas relações. Eu não preciso me posicionar, eu não preciso ficar mal vista. Então, dinheiro em si não é problema. Porque hoje todos nós temos, até no encontro que nós fizemos quinta-feira passada, das cartas que veio, né, dos textos que veio canalizado pra gente estudar, começava exatamente com essa frase. Que é que existe hoje nessa terra que não dá dinheiro? Tem gente ganhando dinheiro com ensinar corte e costura, com ensinar artesanato, com fazer festa, com fazer evento, com ser DJ, qualquer coisa que você pensar hoje. Tem gente jogando Minecraft, né? Minha filha, quando era criança, gostava muito desse jogo e eu via com ela vídeos no YouTube ensinando a usar o Minecraft. Então tem gente ganhando dinheiro de todas as formas hoje em dia, cortando cabelo, sendo estilista, sendo o que quiser. Então fazer dinheiro, existe uma infinidade de caminhos hoje em dia, mas o trabalho em si não é o caminho único, né? Não, ele é ferramenta, ele é o caminho para o dinheiro chegar até nós. Não é o único, mas é um caminho principal que o dinheiro chega até nós. Mas a permissão para esse dinheiro chegar não é o trabalho que você realiza. Não tem a ver com a sua profissão. Tem a ver com você se permitir se movimentar na vida. Tem a ver com você se permitir viver a vida. Porque para viver, para ir para o mundo, a gente precisa desse instrumento. E ele está sempre a serviço disso, né? Tanto é que na constelação a gente fala muito, né? Um outro pilar que a gente tem é esse pilar sistêmico,
né? Na constelação a gente olha muito para isso. Tem uma frase muito conhecida dentro desse movimento da constelação que é: com a mãe o dinheiro chega, com o pai o dinheiro com a mãe o dinheiro chega, com o pai o dinheiro fica, né? Então o dinheiro ele cresce dentro da nossa mão. Isso quer dizer exatamente o pai e mãe? Não, quer dizer muito a força do masculino e do feminino. Isso arquetipicamente pode estar mesmo misturado dependendo da família, mas quer dizer o quê? Que o feminino ele traz aquela nutrição, ele traz o dinheiro suficiente para se nutrir. Então, se eu me sinto ali, pelo menos acolhida na vida, né, nutrida de alguma forma, a gente consegue fazer o dinheiro também ficar ali para se nutrir. Mas esse expandir o dinheiro, né, o dinheiro sobrar, para o dinheiro poder significar liberdade, para eu poder ir viver, isso aí tem a ver muito com o arquétipo do masculino, né, de se movimentar, porque precisa dessa dinâmica, precisa dessa abertura dentro de nós, dessa postura dentro de nós para fazer esse movimento de viver. E muitos de nós não estão liberados para viver. A gente simplesmente não está liberado para viver a vida da gente. A gente vive a vida do pai, da mãe, do cachorro, do papagaio, do periquito, mas não vive a nossa vida. Nós mulheres, então, somos muito educadas para ficar nesse lugar de cuidar de todo mundo, né? Isso tem mudado? Tem mudado, mas ainda somos, né? Ainda, lembra? Os brinquedos das meninas eram sempre de casinha, ensinando a cuidar. Isso tem mudado, mas ainda não tanto assim. Então, essa questão sistêmica, a questão de olhar, né? Como é que você tá com esse arquétipo? Isso também é muito importante. E aí, no Divinamente Humanos, a gente expande esse olhar. Para além da questão também sistêmica, a gente traz também as questões espirituais. A gente traz também as questões de outras existências, de karmas, que tudo isso pode pesar. Mas eu quero que vocês guardem essa chave. O dinheiro, ele tá a serviço da vida. O dinheiro gosta de quem gosta dele e que usa ele para viver, tá? Dinheiro, ele está... É possível a pessoa que não está nessa pulsão de vida, que está conectada com uma pulsão de morte, ter dinheiro? Pode, com toda certeza pode, tá? Toda regra tem exceção. Aqui a gente vai falando do que é comum, que é mais comum. Mas por isso que na constelação, o que a gente sempre fala, tem que abrir o campo. O que é abrir o campo? É olhar particularmente para a sua história, olhar especificamente para o seu contexto e ver especificamente no seu caso qual é a questão. Então, quando a gente faz uma live, eu trago um ensinamento genérico, eu trago um ensinamento que é geral, que é para você começar a olhar para a sua vida e analisar. Na constelação, numa terapia de limpeza kármica, a gente vai no seu ponto específico, a gente vai na sua história específica e olhar a sua questão específica. Então, principalmente, eu falo, tem 2 temas que podem variar muito, né? Dentro da constelação familiar, às vezes a gente pega aquelas lives assim, isso é aquilo, X é Y, tem problema com relacionamento, é por conta disso. Eu nem gosto de dar muito esses exemplos, porque senão fica viciado e eu sou aquela que gosta de olhar especificamente para o campo de cada um, né? Então, dinheiro e peso, então na constelação é o que mais tem variação, assim, de significados. Mas de uma forma geral, dinheiro serve a vida. Isso é algo que realmente é bem padrão. Então, eu tô pronto para viver a minha vida? Acho que essa é a grande pergunta que todo mundo tem que se fazer se quer aumentar a sua prosperidade, se quer aumentar a sua abundância. Eu tô pronto de verdade para viver a minha vida e não a vida que a minha mãe quer para mim, e não a vida que meu pai espera de mim, e não a vida de cuidar do meu filho, de viver em função para ele, de encher de coisas. Não, eu estou pronto para viver a minha vida, para realizar os meus sonhos, para fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho permissão para isso? Eu me permito fazer o que eu realmente quero? Ou eu tô preocupado com o que vão achar de mim, o que vão falar de mim, como é que eu vou dar essa notícia para as pessoas que eu amo, que eu tomei uma decisão de ir embora do país, que eu tomei uma decisão de mudar de profissão radicalmente,
né, e virar totalmente o jogo, que eu tomei uma decisão de me separar, que eu não tô feliz nesse relacionamento, seja lá qual for, mas é uma decisão sua, e você se sente livre para poder tomar essa decisão? Tem um filme maravilhoso, conta a história da Nina Simone, e ela numa entrevista, lá no momento do filme, perguntam para ela, né, o que é a liberdade. E ela fala, né, que é o se sentir livre. Nossa, isso me tocou muito profundamente, nunca esqueço. Porque às vezes a gente se sentir livre, por mais que às vezes você tenha a liberdade de tomar suas decisões, fazer o seu ir e vir, esse se sentir, você estar em paz, sem culpa, de fazer suas escolhas, isso não é comum para nós seres humanos, não é comum para nós brasileiros, porque nós não fomos criados, educados assim. Existe um campo cultural que nos aprisiona muito nas nossas relações, cria muitas dependências e isso impacta diretamente enquanto o dinheiro chega na nossa vida e fica ou não. Isso é uma grande chave, né? Então o exercício que eu coloquei aqui para vocês façam e realmente se debrucem nessas coisas, sabe? Porque uma questão importante que eu tenho falado muito com os meus clientes de terapia, com as pessoas que eu atendo, né? Os grupos que eu faço, a gente não pode só ser aquela pessoa que só escuta e não aplica. Divinamente Humanos é justamente isso. Eu trago o conhecimento do alto do meu coração, eu trago conhecimento cognitivo e eu aplico na minha vida. Então esses exercícios que a gente fala, às vezes pensa assim, isso é uma bobagem. Não, não é. Toda vez que você escrever com a mão principalmente, não recomendo digitar celular nem tablet, mas escreva com a mão, faça exercício. O que eu ganho se eu tenho dinheiro e o que eu perco se eu tenho mais dinheiro. E explora esse segundo lado do que você perde, né? O que fica pior na sua vida se você tem mais dinheiro. E de novo, o exemplo aqui do dinheiro que é o tema da nossa live, mas esse exercício ele serve para tudo, para qualquer questão que você tiver na sua vida. Porque sempre tem uma segunda camada. E essa segunda camada é o que trava a nossa vida. Essa segunda camada é o que trava o nosso inconsciente. Então, bota no papel e faz. Não fica só ouvindo, tá? Depois pega lá, tira uns minutinhos antes de dormir e faz esse exercício. Porque escrever ativa áreas do seu cérebro que faz você pensar diferente, que faz você ter novas percepções. Então, toda vez que a gente, até tô reconstruindo todo o meu atendimento, a forma de fazer o atendimento e trazendo muito forte essa parte da escrita, porque isso é muito potente, né? Isso é cientificamente provado muito potente na nossa existência. Então, eu quero que vocês façam esse exercício, principalmente se você tá com uma questão financeira e começa a pensar o que impactaria, começa a se visualizar nessa, pega aí essa questão financeira. Se eu tivesse muito dinheiro, o que ia impactar nas minhas decisões hoje, nas minhas relações, de uma forma negativa, né? Quais as dificuldades eu teria aí? E não é só com isso, né? Eu, de novo, vou ressaltar e vou trazer um exemplo meu. Esse ano de 2025 foi um ano em que a minha filha foi embora. Então, foi o ano em que eu fiquei sozinha em casa. E o ninho vazio pegou forte quando ela saiu no começo. E depois eu comecei a pegar e falar assim, o que eu faço com esse tempo livre? E eu não estava pronta para ter tempo só para mim. Daquele tanto, sobrando daquele jeito, abundantemente, né? Não tinha. O que eu ia fazer com essa abundância de tempo agora na minha vida? Que eu sempre fui aquela que ama cuidar, então eu sempre fui mãezona de estar ali perto, de estar presente, fazendo as coisas, né? Servindo. Então isso é muito meu também. E aí quando ela não tá mais aqui, o tempo sobra e eu não estava pronta para isso. Então o que piora quando o tempo sobra? O que piora quando o dinheiro sobra? Porque piora um monte de coisa. Só que num primeiro momento a gente fica cego para isso. E o que piora é onde você tem que trabalhar. Essa é a chave. O que piora é onde você tem que se debruçar para trabalhar.
Se piora a relação com a minha mãe, é ali que eu tenho que me lapidar para poder trabalhar mais. Para poder romper se é um vínculo de dependência emocional, se é colocar os limites onde precisa ser colocado. Piora a relação com o meu filho. Então deixa eu ver, né? Porque eu vou querer realizar um monte de coisas e meu filho não gosta. Sei lá o que piora, tô dando exemplos aqui, levantando hipóteses. Mas é aí que você tem que pôr seu foco. Porque é aí que tá a trava e o bloqueio, porque o dinheiro não vem mais e não fica mais na sua existência, na sua vida, tá? Então, recapitulando. Primeira coisa, o significado que você dá para dinheiro, para prosperidade e abundância, isso tem muito peso, tá? Porque se o significado que você tem atrelado, recapitulando, é algo que você não tá pronto ainda, é algo que te desagrada, aquilo ali não vai chegar na sua vida, porque a gente não deixa chegar na nossa vida nada do que a gente rejeita, nada do que a gente julga, nada do que a gente acha desnecessário. E eu já ouvi dentro de consultório a pessoa falando que acha fútil mulher que tem muito dinheiro. Eu já ouvi isso e eu falei, como que você quer ganhar muito dinheiro? Quando você tiver com esse pensamento, não vai chegar. Não vai ter como esse dinheiro chegar na sua vida. Por quê? Porque você julga quem tem o dinheiro. Então, primeiro ponto, esse significado, tá? Então, se é um significado que é carregado de julgamento, carregado de condenação, vai ter que trabalhar e mudar isso aí. Segundo ponto, as nossas relações, os nossos vínculos sistêmicos, kármicos em relação a esse, né, movimento todo aí desse exercício que eu falei. E por último, a questão da frequência. O terceiro pilar é a questão da frequência. Tem uma tabela do Dr. Hawkins, né, que é a tabela Hawkins, né, das emoções. Então ele vai classificando todas as nossas emoções por frequência. E aí a gente sempre fala, né, dinheiro gosta de alegria. Dinheiro gosta de frequência lá em cima. Se você é uma pessoa que vive reclamando, que vive com culpa, que vive vibrando na reclamação, né, na culpa, na raiva, nesses sentimentos baixos de tristeza, dificilmente o dinheiro vai ficar com você. Dificilmente, porque dinheiro, ele tem uma sintonia alta. Quando a gente fala de frequência energética, a frequência do dinheiro, ela é alta. Então, você precisa começar a vibrar isso dentro de você. Vibrar frequência de alegria, vibrar frequência de amor. E aí, Bert Hellinger nos ensinou algo precioso, que é a lei da ordem. E veio Dr. Joe Dispenza, que também é um estudioso maravilhoso, e ensinou para nós que a ordem é: primeiro eu sinto, depois eu manifesto na minha vida. Não ao contrário, aconteceu alguma coisa e eu fiquei triste e me mantive triste por conta daquele problema que aconteceu. Tô sem dinheiro, então eu fico triste porque eu estou sem dinheiro. Não, ordem. Bert Hellinger e Dr. Joe Dispenza, escuta aí esses dois que eles são fantásticos. Eu estou sem dinheiro. O que eu preciso fazer? Mudar a minha frequência. O que eu quero sentir? Eu quero sentir alegria, eu quero sentir liberdade, eu quero sentir felicidade, eu quero poder escolher sair, quero poder escolher comer onde eu quiser, quero poder escolher comprar, né, uma boa comida, uma boa roupa, poder comprar uma boa viagem, desfrutar. Então, primeiro eu me sinto como se eu já estivesse lá. O que eu senti viajando? Vou estar feliz da vida. Então já começa a praticar essa felicidade agora. O seu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, o que a gente faz nos processos meditativos? O que é a gente meditar? É a gente criar o hábito de ir conseguindo conduzir a nossa mente, levar a nossa mente para caminhos que a gente deseja. Então, quando eu me coloco no estado de imaginar como será essa viagem, de já me sentir feliz com essa viagem, por exemplo, se é a viagem que eu quero, que eu busco. E o que eu faço? Meu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Ele começa a liberar aqui uma cadeia de hormônio, uma cadeia de sinapse, toda uma sequência aqui bioquímica, neuroquímica, que vai ativar no meu corpo uma outra biologia.
E aí, muitas vezes, que a gente trava, sabe por quê? Porque o nosso corpo tá viciado em sentir raiva, nosso corpo tá viciado em sentir tristeza, nosso corpo tá viciado na química negativa dessas frequências baixas que o Dr. Hawkes fala. Então, a gente precisa o quê? Resumindo, tirando todas essas teorias e colocando de uma forma bem simples. Vigiar, e a hora que a sua frequência cair, bota uma música, vai dançar, senta, vai meditar, cria recursos para você se lembrar, nossa, eu tô com a frequência muito baixa, preciso mudar. O que eu vou fazer aqui agora? Banho de natureza, que é o que eu mais amo, sempre que eu posso, vou lá, boto o pezinho na terra, fico debaixo de uma árvore, faço minhas meditações, isso aí me muda assim, ó, no estalar de dedos e eleva a minha frequência. Então, quanto mais eu fico feliz, quanto mais eu tô bem, quanto mais eu fico sem culpa, e aí que pega, né? O bicho pega quando fala de culpa, principalmente nós que somos mulheres e mães, porque nasceu uma mãe, parece que nasce aí um caminhão de culpa pra gente carregar, puxar o resto da vida, da nossa existência. Outra coisa que traz muita culpa pra nós, né? Sentir prazer. E não só o prazer, né? Das nossas relações, da nossa sexualidade. Não, sentir prazer nas pequenas coisas. Nós não somos ensinados a ter permissão para sentir o prazer. E a gente precisa sentir isso. Precisa. Se programar de novo, programar a nossa biologia. Como é que a gente faz? Usando a ordem. Primeiro eu me imagino lá. Primeiro eu me imagino nesse lugar. Primeiro eu me imagino tendo o que eu busco, sendo feliz, vivendo lá no meio do mato, fazendo as minhas viagens terapêuticas por lá. Então tem hora que eu paro e vou meditar nisso. Por quê? Porque muda aqui dentro. E aí muda meu cérebro, muda tudo. E eu viro um imã de coisas boas. E eu viro um imã de atração. E eu tenho observado muito a minha vida, gente, e tenho visto tanto que isso é real. No final do ano passado, eu me coloquei assim, disciplinadamente, a fazer esses movimentos, de estar mais presente, de ir vigiando as minhas emoções, de fazer movimentos para visualizar realmente as coisas que eu queria. E eu virei o ano já com um monte de coisa acontecendo. Aí aquela história, a gente rompe o teto, né, financeiro, as coisas acontecem, e aí você já dá uma caída de novo, porque vem a culpa, vem tudo, aí você vigia de novo. Então, é um exercício diário, tá? Autoconhecimento, gente, é igual tomar banho. É todo dia. Muitas vezes ao dia, dependendo do calorão que você tiver. Dependendo se você tiver em Itumbiara, um banho só por dia não resolve? E a mesma coisa é aqui. A mesma coisa porque é uma cadeia. Sentimento, pensamento e a reação química, neuroquímica, que isso tudo gera dentro da gente, né? Na nossa biologia. Isso é muito complexo, mas de uma forma simples é o quê? Você entender que você está mal, tudo vai dando errado. Vai atrair mais coisas ruins na sua vida. Precisa ficar bem, apesar de tudo. Primeiro a gente agradece, depois a graça desce, né? Adoro essa frase. Primeiro a gente agradece, depois a graça desce. Primeiro a gente confia, primeiro a gente vibra na alegria de já ter recebido e depois as coisas se materializam, depois as coisas acontecem. A gente tem que sustentar uma quantidade de energia boa para que as coisas que estão atreladas a essa energia boa se materializem na nossa vida. Então meu convite é para que você, nesses dias corridos, comece a criar rotinas diferentes. E aqui, deixa eu até ver quantas horas aqui, a gente já fechando. Eu quero convidar você para o seguinte, para pensar comigo o seguinte. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente falando que vai acontecer toda uma mudança aí na questão financeira. Meu cabelo também tá mudando, vocês estão vendo, esse ano ele vai crescer, tá me incomodando aqui eu ver essa confusão que tá, mas tudo bem, se é a minha mente TDAH que vai lá, vem cá, volta, tá? Eu já puxei ela aqui de volta. Então, transição planetária, muitas mudanças acontecendo, previsões de que o sistema financeiro vai mudar. Outra coisa que eu quero te convidar a pensar é o seguinte: quanto que você está alinhado
com o que você faz hoje. E o quanto você está identificado com o que você faz hoje. Eu ouvi essa frase um tempo atrás de um terapeuta meu. Falou assim, se tirasse a bióloga da sua vida, quem você seria? Se sumisse a bióloga da sua vida, se a bióloga desaparecesse, quem você seria? Então, lembre-se que o seu fazer não é a sua identidade. Aquela forma como você usa para ganhar dinheiro hoje, para, né, que é o seu trabalho, isso é um caminho. Mas não se apegue a esse caminho, porque nessa mudança que nós estamos vivendo, vai mudar muita coisa, muitas profissões vão desaparecer, outras vão surgir. Acredito que essa forma de gente lidar com dinheiro também vai mudar bastante. Então, se alinha com que... Se alinha, mergulha mesmo em você e perceba, o que eu faço hoje me dá satisfação? Porque a nova terra é isso. Não é que a gente vai parar de trabalhar, né? Esse novo lugar de transição planetária que a gente fala, que a humanidade está caminhando e que espero que a gente consiga fazer essa transição, né? Realmente, tudo isso que a gente esteja vendo aí de negativo seja realmente essa limpeza do tapete, né? Do que está debaixo do tapete, que a gente tanto ouve falar. Mas eu espero que a gente consiga fazer essa transição. E nessa transição só vai se sustentar o que realmente é alinhado com a sua essência. Todo o meu trabalho, eu falo muito disso. A gente precisa trazer para a matéria, trazer para a vida prática, cotidiana, quem de verdade a gente é. Em essência, em alma, não no condicionamento do ego, né? Não no eu cretino que eu falo, mas no eu divino. Então, no eu divino, quem que você é? Então, por exemplo, eu, Tatiane, sou a pessoa que ama gente, que ama grupo, que ama estar pessoas, que ama trabalhar com pessoas. Tem um corpo sensível para muitas pessoas, para muitas multidões? Tenho. Consigo ficar o tempo todo nesses lugares? Não consigo. Então, isso é autoconhecimento. Eu sei que eu amo isso, mas que o meu corpo, ele precisa dos resguardos, ele precisa das pausas, porque ele absorve muitas coisas. Então, autoconhecimento é você se conhecer em todos os seus aspectos. Físico, emocional, mental e também, principalmente, o eu divino, o eu espiritual. E buscar o quê? Ir alinhando a sua vida com esse eu divino, deixando o eu cretino de lado, que é o ego, né? Que é essas crenças de que, se eu não for a bióloga lá, aquela vista lá, reconhecida, meu chão some. Eu não sei o que eu vou fazer da vida sem esse título. Não! Você vai continuar vivendo, mas vai achar um outro caminho, vai achar um outro jeito de fazer dinheiro, de trabalhar. Então, deixa esse eu cretino de lado e vai buscar realmente aquilo que te faz bem. Existe caminho para tudo hoje. Não vai ser às vezes da noite pro dia, não vai ser rápido às vezes, né? Um processo. Eu venho nessa vida dupla de terapeuta e bióloga já há alguns anos. Pretendo encerrar esse ciclo, mas vou seguindo. O que eu não faço hoje, o que eu não abro mão, é de deixar de trabalhar com pessoas, deixar de trabalhar com essas coisas aqui que eu trago nas lives, né, com esses temas, que é onde o meu coração fica bem, que é onde eu fico bem. Então, o que te faz bem? O que te falta para que você possa viver mais feliz, mais alinhado? Porque, lembra, sentimentos positivos... Deixa eu tomar água, tô ficando rouca de tanto falar. Sentimentos positivos, frequência positiva, abre muito mais portas para nossa abundância, para nossa prosperidade. Cuida das suas emoções, começa a trazer para sua vida, começa a colocar na sua vida aquilo que realmente te faz bem. Abre espaço na sua agenda para você mesmo. Falo muito isso para algumas das minhas clientes, não todas, mas para algumas das minhas clientes, e falo isso para mim desde sempre que eu comecei a olhar para isso tudo. Abre espaço para você, abre espaço para o que te faz
bem. Dúvidas sobre esse tema? Aproveitem que é hora de a gente tirar as dúvidas, que nós já estamos caminhando para nossa reta final da live. Minha avó já tá indo embora, que eu falei o dia todo hoje. E para terminar, eu quero fazer 2 convites, enquanto vocês vão pensando se tem dúvidas aí. Amanhã, quinta-feira, nós temos o nosso braço voluntário, que é a Agartha Luz, que é um trabalho voluntário lindíssimo que está surgindo. E nós conseguimos uma parceria com o Claudinho, do Espaço Quântico Vegeton. E ele cedeu para nós a pirâmide, que tem aqui no Espaço Vegeton de Tumbiara. Nós fazermos as nossas reuniões às quintas-feiras lá. Então amanhã, nossa reunião, né, da Agartha Luz, que é um núcleo de cura através de luz e amor, ou seja, né, através de estudos desses temas, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, sem dogmas, sem viés religioso, onde a gente vai ter trabalhos de Reiki e de outras terapias holísticas mais pra frente, apometria logo mais também. Então, todas as quintas-feiras, 19h30, amanhã, temos reunião. Se você é de Tumbiara ou tá por aqui, amanhã, super convidado, vem estar com a gente. E carnaval, quem não quer festa, quem tá afim aí de um retiro, quem tá afim de se olhar e se aprimorar e adquirir muitos mais conhecimentos, querer entender um pouco mais, se conectar um pouco mais com quem você é. A gente vai trazer muitas ferramentas. Esse retiro vai ser em parceria também com o Espaço Quântico lá de Caldas Novas. Esse vai ser em Caldas. Vai ser conduzido por mim, eu vou trazer tudo do Divinamente Humanos, 2 dias inteiros falando sobre Divinamente Humanos. Os outros 2 dias de carnaval, a gente vai ter vivências de carnaval lá também, né? Vai ter um momento da gente descontrair, da gente relaxar, da gente aproveitar, da gente conversar, dançar, e aproveitar o espaço lá que é maravilhoso. E também a condução do Fred, que é físico quântico, né? Fred Frimer, que é físico quântico, que também é especialista nessa questão de transição planetária, de nova era. Então nós estaremos lá todo o carnaval, de sexta a terça-feira, juntos, fazendo um movimento incrível. Se interessa, é só me chamar que eu vou passar todas as informações. Certo, gente? Bora vibrar na prosperidade, pra gente fazer muitos retiros, muitas viagens terapêuticas. Ainda estamos programando a viagem de Paraty, ela sai esse ano. Nós vamos fazer a nossa vivência lá em Paraty também, mas ainda não tá, estamos negociando ainda os detalhes ainda. E vai ser provavelmente no segundo semestre, por conta de datas, por conta de agendas, vai ser no segundo semestre. Então o retiro desse primeiro semestre vai ser em Caldas Novas, não deixe passar, tá? Que tá imperdível, tá? Incrível. E eu tenho falado que tem hora que a gente tá super bem, né? Pelo menos comigo tem acontecido isso às vezes. Tô super bem aqui, preparando uma live, de repente vem uma sensação ruim, parece que quer me abraçar, assim, tomar conta de mim. E aí eu paro, olho e falo, gente, mas eu não tô sentindo, na minha vida não aconteceu nada aqui agora, da onde surgiu esse vórtice de energia, da onde surgiu esse negócio querendo me capturar, da onde surgiu tudo isso, né? Então tem muita movimentação energética acontecendo, muita mesmo, né? Não tô falando isso só pra vender retiro, não, eu tô falando do que eu tô vivenciando. Às vezes eu chego, sento pra trabalhar e aí minha energia vai lá no chão, sem nada ter acontecido. Isso é a movimentação energética que está acontecendo esse ano. Esse ano é um ano que vai realmente tirar a sujeira do tapete. Então se prepara, não deixa para a hora que a dor chegar. Não deixa para a hora, esse ano não é um ano da gente deixar para se cuidar a hora que o calo doer. É um ano da gente começar a se cuidar todos os dias. Tá? Cuidar da sua energia, com as suas orações do jeito que fizer sentido para você, do jeito que for bom para você, que te elevar a sua energia. Se você perceber que onde você está fazendo, né, o seu movimento religioso aí, seja ele qual for, tá te puxando mais para baixo do que para cima, repense.
Repense se é realmente aí que você precisa ficar, porque como eu disse, esse é um ano da gente se cuidar todos os dias. Esse não é um ano, astrologicamente falando, né? Nós vamos ter nesse ano a mesma conjunção que teve na Revolução Francesa. Ou seja, pensa o impacto que trouxe toda a Revolução Francesa para o mundo, né? Os desdobramentos que teve. A gente está diante de uma revolução astrológica, um movimento astrológico tão potente quanto o que teve naquele momento, que desencadeou tudo que desencadeou. Então, não espere as coisas acontecerem, né? Para poder se cuidar. Comece agora. Comece do jeito que tá. Esse foi um dos motivos também de eu realmente ter decidido firmar o projeto da Agartha Luz, que é esse braço voluntário dos trabalhos, para poder a gente sustentar o nosso próprio campo de energia, né? A gente em grupo conseguir se sustentar. E é um ano, como eu postei hoje ali na divulgação, é um ano onde a inteligência artificial vai ainda tomar conta, que a gente não vai saber mais se o que a gente está vendo aqui é real, se não é. Então, o contato físico, o contato humano, o cara a cara, o olho no olho, passa a ser extremamente importante para a gente conseguir se sustentar, porque nós somos seres relacionais. A gente precisa uns dos outros. E esse excesso aqui, por mais que é maravilhoso, por mais que é uma ferramenta que eu também uso para divulgar o meu trabalho, limita. Se limite a um tempo diário aqui. Coloque essa disciplina, sabe? Vá fazer coisas, vá ler, vai estar na natureza, vai fazer suas orações, vai fazer, desconecta. Tira momentos do seu dia para você se desconectar da tecnologia. Desconectar. Acho que esse é um tema da live que eu tô querendo trazer. Depois vou botar aqui para vocês querem. Que é o seguinte, eu tô recebendo muito. Quando a gente está conectado numa rede com uma pessoa, num curso, seja lá no que for, você não tá só recebendo a informação que você ouve. Você está recebendo uma quantidade gigantesca de informações por trás. Então, escolher as pessoas com quem a gente se conecta também é muito importante. Escolher as pessoas com quem eu sinto ressonância ou que me tragam esse bem-estar também é muito importante. Resumindo, prosperidade é algo muito bom, maravilhoso, disponível para todo mundo. Quem chegou agora, que não viu o começo da live, depois volta lá, assiste. Vou subir para as outras redes sociais também a gravação, para ficar mais fácil ainda de ver. E se cuidem, tá? Se cuidem para que essa energia da prosperidade realmente fique, porque segundo também o mundo astrológico, a área mais impactada em toda essa revolução que está prevista para esse ano vai ser econômica. Mas, na nossa conexão de abertura quinta-feira passada do grupo Agartha Luz, me veio uma visão muito linda, assim, de quem estiver realmente se conectado vai estar envolto e protegido numa atmosfera diferente. Então, as estruturas econômicas tendem a ser muito abaladas esse ano, já está, né? A gente já está vendo aí todo esse movimento acontecendo, já começando esse movimento e tende a piorar. Então, se conecta com os seus pilares, para de olhar para fora, começa a cuidar da sua vida, bota esses 3 pilares aqui, ó, em prática, que eu falei nessa live, e começa a cuidar da sua própria prosperidade, da sua própria abundância, esquece o resto, tá? Se desconecta dessas outras notícias, se desconecta dessas outras coisas e vai viver a sua vida. E lembra, vamos juntas nesse ano. Combinado? Combinado? Dúvidas, me mandem no direct depois. Os 2 convites também especialíssimos estão feitos. Espero vocês amanhã, quem é de Tumbiara, lá na pirâmide do Espaço Vegeton. E espero todo mundo lá no carnaval. Beijo, gente. Beijo no coração.
Terça-feira da semana que vem a gente volta às lives na terça, tá? Só essa semana que foi na quarta. Beijo, beijo. Tchau pra vocês.